E aí, pessoal, tudo beleza? Aos que estão se preparando para a FUVEST, a segunda fase, vamos resolver nesse vídeo a questão 5 da FUVEST da segunda fase 2021. Vamos lá. Bom, questão 5, ela aborda um processo da polimerização e fala de um polímero que eu conheço bastante, polímero que está na fraldas. Vamos lá. Os polímeros superabsorventes são compostos de alta capacidade de absorver água. Um desses polímeros é o poliacrilato de sódio, famoso como NAPA, mostrado na figura. Então, o NAPA nada mais é do que esse polímero aqui. Ele tem uma dupla que foi quebrada aqui, né? Então, ele vai se encadeando em estruturas e tem esse grupamento aqui, que é o grupamento acrilato, que se reagir com o sódio, acrilato de sódio. O NAPA é formado a partir da polimerização do seu precursor, um ácido orgânico, seguida a neutralização dos grupos com hidróxido de sódio. Por isso que temos lá poliacrilato de sódio. Item A. Desenhe na folha de resposta o monômero precursor do poliacrilato de sódio na forma ácida. Então, olha só. Então, vamos pensar assim, quem que é a estrutura na forma ácida? A estrutura na forma ácida tem uma dupla aqui, que não foi quebrada. Eu tenho uma dupla O e um OH. Bom, isso aqui não está muito claro. Vamos então fazer assim, eu tenho um CH2, que seria esse primeiro carbono. Dupla ligação, CH, C dupla O, OH. Então, eu tenho um ácido propenoico. Ácido, 3 carbonos prop, tem uma dupla ligação no segundo, 2, né? 2 em oico. Temos então ácido propen 2-oico. Então, essa é a estrutura do meu ácido antes da polimerização. Uma vez começa a polimerização, começa a quebrar essa dupla, então ele começa a encadear N estruturas na sequência. Ok. Item A de graça. Vamos lá para o próximo. O gráfico ao lado mostra a capacidade de absorção de água pelo NAPA para diferentes quantidades de sais, 0, 1, 2,5% e 5% de sal. Nesse caso, no caso desse experimento, foi usado cloreto de sódio, mas o mesmo resultado é observado para outros sais. Então, vamos ver o gráfico. A absorção de água por grama de NAPA. Então, a quantidade em gramas de água que foi absorvida por gramas de NAPA. Então, quanto maior esse número, mais absorve água. Então, 100, né, 0% de cloreto de sódio, ou seja, 100 cloreto de sódio, ou seja, água destilada, ele tem uma absorção em função do tempo de um número bem grande, né? Tipo 200 gramas de água para cada 100 gramas, para 1 grama de NAPA, ou seja, é muito, né? É muito, absorve muito. Por isso que ela está lá na fralda, né? Que ela consegue absorver água, né? Tal. E aí tem as porcentagens dos sais presentes. Se tiver mais sais presentes, esse valor cai bastante. Vamos ao item B, então. O NAPA é bastante utilizado como absorvedor em fraldas descartáveis, ok? Neste caso, a absorção de urina pela fralda será mais ou menos eficiente do que a água destilada. Explique. Bom, a gente já olhando o gráfico já tem essa noção, né? Então aqui seria água destilada. Então, água destilada sem sal. A urina, ela já tem sal. Então, é menos eficiente em relação à água destilada. A água destilada vai ter uma absorção muito maior, né? Então, será mais ou menos eficiente? Menos, né? Vai ser menos eficiente porque, de acordo com o gráfico, a água destilada, ou seja, sem sal, absorve quase 200 gramas de água para cada grama de NAPA, enquanto que a 1%, por exemplo, de sal na urina, sei lá, vai absorver arbitrage 10, né, 10 gramas de água para cada grama. Né? Então, só falar de acordo com o gráfico e argumentar, colocar os valores aí, se for o caso. Item C. Explique qual tipo de interação mais forte que ocorre entre a água e o polímero e explique o efeito da quantidade de sal na absorção da água, representando no gráfico. Então, vamos entender alguns dados aí. Então, o item C, a gente tem essa molécula aí. Opa, vou deixar aqui. Essa molécula seria a molécula que tem um polímero, né? Então, tem vários. Aqui ele continua. Bom, o que acaba acontecendo? A molécula de água,
uma vez que eu tenho o íon aqui, ela vai interagir com a molécula de água. E isso faz com que eu tenha interação. Por exemplo, algumas pessoas podem se enganar e falar assim: a água sempre ligação de hidrogênio. Sim, a interação que tem entre as moléculas de água é ligação de hidrogênio. É uma ligação forte, uma interação forte. Mas aqui eu tenho um íon. Ah, tá. E esse íon interagindo com o hidrogênio, a gente chama íon dipolo. Então eu tenho uma interação íon-dipolo. Então a interação que eu tenho, né? Qual o tipo de interação mais forte que ocorre entre a água e o polímero? É o íon-dipolo. O efeito da quantidade de sal na absorção e o efeito da quantidade de sal na absorção, representando no gráfico. Então quanto mais sal eu tenho, menos absorção de água vai ocorrer. Por quê? O sal ele começa a competir nessa relação de íon-dipolo. E isso é uma das situações que acaba acontecendo. Ocorre a competição, né? Então eu tenho bastante sódio mais cloreto aqui. Então, em vez da minha água interagir, porque o polímero aqui no meu caso está como se fosse um íon. Então, se eu tenho outro íon, então a molécula de água começa a solvatar esses íons aqui. E aí não começa a solvatar o meu polímero. Então a eficiência diminui por conta disso. E aí eu tenho menos moléculas de água disponível para o meu polímero. Bom, essa é uma questão não muito simples de enxergar, né? Tentar entender a estrutura. Talvez algumas pessoas possam ter pensado por osmose, a resposta aqui. De fato, maior concentração de sais, eu vou ter um meio mais hipertônico, ou seja, mais concentrado. A água tende a ir para o ambiente do menos concentrado para o mais, então a água acaba indo para a solução salina, onde tem sal, em vez de ir para o polímero. Mas aí a relação, eu acho que mais bem descreve tudo isso aí, é a competição entre um dipolo que acaba ocorrendo. Bom, essa é uma questão muito interessante, de uma forma bem intuitiva, né? O item A e o item B era fácil de resolver, o C já tinha um pouquinho de trabalho aí para quem estudou polímeros. Bom, espero que tenha ajudado você o estudo aí, né? Novamente uma questão que envolve interpretação de gráfico. Bom, estude exatamente isso que vai te ajudar bastante na segunda fase da FUVEST. Se gostou do vídeo, não esqueça de curtir o vídeo e assinar o canal. Abraços e até mais!